É, é um privilégio, né, estar na presença do Senhor e poder compartilhar da palavra dele, trazer, como eu falei, é bom a gente vir à igreja e prestar o nosso louvor, prestar a nossa adoração, mas o momento que eu mais gosto no culto é da palavra, e eu presto muita atenção. E muitas palavras que eu ministrei aqui foi por ouvir pastora, por ouvir pastor Ivair. Já teve ministração de ouvir pastor Roberto no Obed-Edom. E eu espero que Deus fale com você da mesma forma com que Ele falou comigo, né? E o título da palavra hoje é João o Batista. Quero ler 2 textos antes. Mateus 16, 18, diz assim: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. No céu. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido e Pai amado, eu quero te dar graças pelo privilégio de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, ó Pai, porque o Senhor preparou esse tempo para estarmos na sua presença. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que eu não venha macular a tua palavra, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os meus irmãos, eu consiga ministrar, mas que seja o Espírito Santo do Senhor trazendo a revelação dessa palavra. Que não seja, Senhor, ó Deus, a minha retórica, a minha forma de falar ou de fazer uma apresentação, mas que seja o seu Espírito Santo revelando nos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que deixamos para fora da igreja. Os nossos bens, patrimônios, familiares. Talvez, Senhor, ó Pai, deixamos em casa alguém doente, alguém com problemas, alguém numa situação difícil. Então, Senhor, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor envie anjos agora, a cada um deles, para promover cura, para promover libertação, para trazer, Senhor, ó Pai, a paz. Pai querido e Pai amado, aqueles nossos irmãos que não estão aqui, não puderam vir, que o Senhor esteja com eles, nesse momento. E que neste momento, nesses poucos momentos que vamos ouvir a Tua Palavra, a nossa mente possa estar voltada exclusivamente para o Senhor. Que a gente possa receber da boa, perfeita e agradável Palavra do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Esse texto que nós acabamos de ler, Jesus havia feito uma pergunta para os discípulos, e ele diz: olha, quem dizem que eu sou? Um diz que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é alguns dos outros profetas. E aí Jesus perguntou aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro então se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então olha para Pedro e diz: Pedro, isso que você acabou de falar, não foi homem que te revelou, mas foi o próprio Deus quem te revelou. E por conta dessa sua convicção, e Jesus faz um trocadilho de Pedro com pedra, por conta dessa sua convicção, dessa sua rocha, dessa sua fortaleza, sobre ela eu vou edificar a minha igreja. Então Jesus estava falando que a nossa convicção de quem é Deus, de quem é Jesus, revelada pelo Espírito Santo, é o fundamento que ele precisa
para que a igreja dele seja fundamentada. Entendeu isso? Não é só por gostar da igreja, ou gostar dos irmãos, ou ser adepto a uma religião. Mas o que vai fundamentar, o que vai fortalecer a igreja do Senhor, é esta convicção, é esta rocha. Jesus então disse que para Pedro, por conta disso, ele daria a chave dos céus nas mãos dele. Os nossos irmãos católicos, eles creem que quando Jesus deu essa palavra para Pedro, ele estava dizendo, através de Pedro virá toda a igreja. Não existe relato bíblico de que Pedro esteve em Roma, mas a igreja católica sim acredita que ele esteve lá, e que ele fundou a igreja, ele foi o primeiro sacerdote, ele foi o fundador a partir desta palavra. Nós, os cristãos evangélicos, nós entendemos diferente, nós entendemos como eu acabei de dizer, que essa rocha em que Jesus disse para Pedro, é a convicção da fé, é a certeza da fé. Isso se fundamenta a igreja. E o que tem a ver Pedro com João? E o que tem a ver João com o tema que o tema da virtude, né, que a gente tem tratado aqui nesse mês de junho? O que tem a ver Pedro com João e o que tem a ver João com a humildade? E eu gosto de contar a história da Bíblia. Eu gosto de contar a história e deixa que o Espírito Santo faça a revelação, traga a revelação. Então eu quero contar a história de João, que a Ellen falou dele aqui na semana passada, né, sobre a humildade dele, quando ele apresentou o Cristo, quando ele trouxe o Cristo. Eu quero falar sobre a vida dele. A profecia, muito antes de João nascer, já havia uma profecia sobre o nascimento dele. Está lá em Isaías 40, capítulo 3. Isaías capítulo 40, versículo 3. Eita. Diz assim: ouçam, uma voz clama, abram um caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Ele inicia o texto dizendo, ouçam. Esse texto foi escrito cerca de 750 anos antes de João nascer. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Vejam, envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam certamente virá, diz o Senhor. Esse texto aqui foi escrito mais ou menos 400 anos antes de João Batista nascer. Oséias, 750. Malaquias, 400 anos. A gente consegue ver uma linha, uma progressão. Isaías disse, ouçam. E eu não sei você, nos últimos quase 20 anos, eu trabalho no mundo corporativo. E, às vezes, a gente conversa com pessoas por e-mail. Tem gente que eu nunca vi o rosto dele, mas eu converso praticamente todos os dias. A gente conversa por telefone, a gente fala por mensagem. Quando a gente ouve, a gente cria uma expectativa, mas a gente não tem uma forma exata. Quando Isaías disse lá em 750, ele disse, olha, ouçam, vai chegar o mensageiro. E esses dois textos que nós lemos não está falando de Jesus. Ele está falando de uma pessoa que precederia Jesus, que precederia o Messias. Então, o ouvir, quando Isaías disse, ouçam,
A imagem ainda não estava muito clara para o povo. Passou-se o tempo, se aproximou da promessa, e aí agora vem Malaquias e diz: vejam, não só ouçam, vocês já ouviram, já criaram uma expectativa, mas agora está na hora de vocês verem, se aproxima a chegada do Messias. Então o mensageiro que vai preparar o caminho dele já está para chegar. Tanto Isaías quanto Malaquias usou de um conceito que tinha lá naquela época. Os reinos, eles tinham o hábito de criar estradas que ligavam pontos dentro do reino, dentro do império. E o mais famoso deles, se depois você pesquisava no Wikipédia, enfim, no Google, você vai encontrar esse da Estrada Real Persa. O desenho ali amarelo é o tamanho do império que teve. E essa estrada aqui, que foi uma das mais conhecidas, que ligava Susa até Sardes, ela tinha mais ou menos 2.600 quilômetros. Naquela época, isso foi uma revolução, tanto que deu origem ao que a gente vê hoje de trânsito, de pavimentação. Eles conseguiam fazer esse caminho ali em 7 dias. Eles inventaram, o mensageiro, o rei, precisava mandar uma mensagem lá para outro local. Eles pegavam um mensageiro e eles faziam como acontece nos ônibus. Esses dias nós tivemos a experiência, né, de viajar pela primeira vez com os nossos filhos de ônibus. E assim, nós vimos isso. O ônibus, ele sai de BH, vai até determinado ponto. Ali, troca de motorista, mas o ônibus continua andando. O povo continua indo. Então, eles criaram esse método de mensagem. E, às vezes, quando o rei, ele não ia mandar só o mensageiro, mas ele mesmo ia um mensageiro na frente, avisando aos aldeões, às cidades, falando: olha, o rei está vindo aí, arruma essa estrada aqui, porque ele precisa passar. O rei está vindo aí, arruma as coisas, porque ele precisa chegar. Não só a cidade do destino, mas a cidade do caminho por onde ele ia passar, o mensageiro ia avisando: arrume, porque vem aí o rei. Então, corrija. Tanto Isaías quanto Malaquias usou dessa alegoria quando eles foram profetizar. E eles disseram: olha, vai vir um mensageiro. E quando o mensageiro vier, ele vai fazer o povo arrumar as estradas, arrumar o caminho, endireitar os caminhos, para que o rei chegue. Malaquias também ministrou essa palavra sobre o mensageiro. Vejam, de novo, vejam, Isaías, 700 anos, usou ouçam. Malaquias, nas 2 vezes, usou vejam, está próximo. Eu lhes envio o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. O profeta Elias era um que habitava no deserto, que denunciou o pecado, que confrontou os reinos, confrontou aqueles que estavam, se diziam cristãos, se diziam servos de Deus, né, porque Cristo ainda não existia naquela época. Mas o que Malaquias estava dizendo é que Deus estava enviando uma pessoa que seria como Elias, que anunciaria isso. Então Malaquias foi o último profeta. Depois dele, não teve nenhum outro profeta do Velho Testamento. Deus ficou então em silêncio durante 400 anos, sem trazer uma palavra rema para o povo. 400 anos depois, vem o anúncio. Lucas capítulo 1, versículo 5. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Então, tanto Zacarias quanto Isabel
veio de uma linhagem de sacerdotes. E, como de costume, quando o pai era sacerdote, o filho seguia o mesmo caminho. O filho era ensinado desde criança, para até quando ele chegar ali com 25 anos de idade, ele pudesse, então, ministrar no templo. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus. Eu destaquei essa palavra, justos aos olhos de Deus, porque Lucas deu testemunho desse comprometimento de Isabel e Zacarias com a palavra de Deus. Obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Porém, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E faz um esforço de pensamento comigo. Imagina nós buscando do Senhor uma bênção, buscando do Senhor uma transformação, uma cura, uma libertação, e a gente anda certinho no caminho do Senhor, a ponto de outras pessoas darem testemunhos de nós e falarmos: olha, eles andam cuidadosamente no caminho do Senhor. Só que os anos vão passando e a cura não vem, os anos vão passando e o filho não nasce, a idade chegou. Será que veio também a desesperança? Será que nesse período de vida não titubeou nem um momento Zacarias e Isabel no sentido: olha, nós estamos servindo ao Senhor e o Senhor não está nos respondendo, o Senhor nos deixou estéril, o Senhor nos deixou sem filho? Hoje as pessoas têm um filho, às vezes nem tem filho, mas é um, no máximo dois e chega. Mas naquela época, ter filhos era honroso, e não ter filhos era desonroso, era vergonhoso. Então aquele povo que era crente, que servia a Deus, estava vivendo em desonra. E quantas pessoas abrem mão do Senhor, porque aquilo que ele queria não chegou no tempo, porque pediram e Deus não respondeu, orou e falou: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, mas Deus não respondeu, e os anos vão passando, e a pessoa pode até pensar: será que Deus esqueceu de mim? Não. Lucas 1:8, certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme escala. Diana, lá também tinha escala. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará de João. Quando foi que essa oração foi ouvida? Ali, quando eles já eram velhos, quando ele estava servindo? Eu acho que não. Acho que quando eles casaram, eles já oraram: Deus, me dá um filho. Então essa oração, eu tenho para mim, que ela já era de muito tempo, que Deus já tinha ouvido essa oração lá atrás. A gente não sabe os desígnios de Deus. A gente pede: olha, Deus, eu preciso disso, eu quero aquilo, e às vezes não acontece. Eu vou então abrir mão porque Deus não existe. Não. Deus ouviu essa oração lá atrás. Mas aprove ao Senhor no tempo certo, no tempo determinado por Deus, realizar. E quantas pessoas têm morrido sem ver o cumprimento da promessa? Porque não tiveram a paciência, não esperaram no Senhor, não confiaram no Senhor. Os anos foram passando e Zacarias e Isabel permaneceram do mesmo jeito, fiéis ao Senhor, ainda que a oração deles não tinha sido atendida.
Mas o anjo então diz: a sua oração foi atendida, sua esposa vai te dar um filho, e o nome que vocês vão dar para ele é João. Eu estou pulando alguns versículos aqui por conta do tempo, mas se depois você puder, leia esse texto na íntegra. E o anjo continua dizendo para Zacarias: pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Que alegria que não era daquele casal que esperou uma vida inteira por um filho. E quando vai ter, ele recebe o milagre que a mulher estéril vai poder ter filho. Eles eram velhos, vão poder ter filhos. E mais do que isso, o filho que vai nascer, ele vai ser grandemente usado pelo Senhor e cheio do Espírito Santo. Imagine se nós tivéssemos essa certeza, um anjo chegasse para nós, quando nós tivéssemos concebido o nosso primeiro filho, nosso segundo filho, enfim, e o anjo chegasse falado, ele vai ser cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Que glória para um pai, para uma mãe que é cristão, ouvir essa palavra do Senhor. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias. Preparará o povo para a vinda do Senhor, fará o coração dos pais voltar a seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Lembra lá atrás, 400 anos que Malaquias disse que Deus estaria enviando um profeta como Elias? O anjo fala para Zacarias que o filho dele é esse profeta que foi ministrado, foi profetizado lá atrás, 400 anos atrás, que o filho dele então é o Elias, aquele que denunciaria o pecado, aquele que apontaria o erro e aquele que mostraria o caminho para o rei. O nascimento de João, Lucas 1,57. Chegado o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz a um filho. Então seu pai, Zacarias, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Lá atrás, quando o anjo estava conversando com Zacarias, Zacarias duvidou que Isabel ia ter filho. Ele não acreditou, ele não achou que seria possível. Mesmo o anjo aparecendo para ele, falando, você vai ter um filho, e o seu filho vai ser uma bênção, ele duvidou. Sabe o que o anjo fez? Pôs ele mudo. Falou, eu vou calar sua boca, porque você duvidou. Se tem incredulidade, não abre a boca. Não empresta a boca para o diabo. Porque às vezes a gente faz isso. A gente, por falta de fé, por falta de conhecimento, por raiva de Deus ou por raiva de alguma coisa, a gente empresta a boca para o diabo. E a obra que Deus tinha, o planejamento que Deus tinha para Zacarias era muito grande. Ele não podia estragar com a palavra. Jesus ele disse que nós seremos condenados, absolvidos, ou lançado para o inferno por conta da nossa palavra. E Jesus disse que de toda palavra frívola, de toda palavra mal falada, nós vamos dar conta. Então, antes daquele homem abrir a boca e estragar o plano de Deus, o Senhor colocou ele mudo. E eu não acho incorreto, em alguns momentos, nós fazermos esse tipo de oração. Deus, cala minha boca, para que eu não venha atrapalhar os seus planos, para que eu não venha estragar. Eu já ouvi uma ministração antes, sobre os muros de Jericó. Que bom. Sobre os muros de Jericó, que Deus colocou o povo para marchar soprando buzina, para eles não murmurarem, porque se eles murmurassem,
Porque se eles murmurassem, eles iam perder a bênção, ia perder aquilo que Deus tinha para eles. Então, o anjo calou o Zacarias até o dia em que o filho dele nasceu. E sabe quando foi que a voz dele voltou? O pessoal estava falando assim, você já viu que quando tem menino novo, principalmente quando é o primeiro filho, vem um tanto de parente, um tanto de gente, dá um tanto de pitaco na gente, o que a gente tem que fazer, o que não tem que fazer. A família chegou toda reunida lá na casa de Isabel, e está assim, não, nós temos que dar o nome dele de Zacarias, ou então a gente tem que dar um outro nome da família. Mas Deus já tinha dito lá atrás que o nome dele seria João. E Isabel falou, não, o nome dele vai ser João. E os familiares, os parentes, os vizinhos, não, o nome dele tem que ser outro, tem que ser Zacarias. Zacarias estava mudo. Ele então pega um pedaço de madeira e escreve, o nome dele é João. A partir desse momento, a boca dele abre e ele volta a falar. Fui eu que voltei tudo isso aqui? Que beleza. Então, no momento em que o povo estava falando qual vai ser o nome, a voz de Zacarias volta e ele então ficou cheio do Espírito Santo e começou a profetizar. Você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. João cresceu e se fortaleceu em espírito, e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo. Como eu disse, eu adiantei vários textos aqui, mas o anjo tinha falado que aquela criança seria cheia do Espírito Santo antes dele nascer. Ele era parente de Jesus. Quando Maria ficou grávida, mais ou menos de 6 meses, ela foi visitar Isabel. Quando chega para Isabel, as duas se encontram, e ela fala, olha, o anjo me apareceu e eu vou ter um filho, e esse filho vai ser o Messias. A Bíblia diz que o menino lá no ventre de Isabel começou a se remexer, e Isabel e Maria, as duas entraram no manto lá, e a Bíblia diz que a glória encheu naquela visita das duas. Ele foi cheio do Espírito Santo desde o nascimento, o pai dele profetizou o que o anjo já tinha liberado sobre ele, e o que Isaías e Zacarias também já tinha falado sobre a vida de João. O ministério de João foi assim, Mateus 3,3, o profeta Isaías se referia a João quando ele disse, ele é uma voz que clama no deserto, preparem um caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Isso aqui é aquele primeiro texto que nós lemos lá de Isaías 40, capítulo 40, versículo 3. Agora, já estavam dando testemunho de João que ele era aquele a quem o profeta tinha dito. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. As roupas de Elias eram próxima disso. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o Vale do Jordão, ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Esse era o ministério de João. Batista não é um sobrenome. Batista era a função dele. Ele batizava. A palavra grega de batismo, o significado dela é mergulhar. Então ele mergulhava as pessoas. E isso era um ato público, era um cerimonial, para que todas aquelas pessoas que ouviam de Jesus, aceitavam que o Messias estava vindo, confessavam seus pecados e mudava de rota, João batizava. E a partir daquele momento, aquela pessoa estava declarando publicamente que ela acreditava na mensagem de Cristo. Então João
tem esse, hoje a gente, né, tem, eu inclusive tenho na minha família João Batista, pessoas com esse nome, mas ali não era um sobrenome, era uma função que foi dada para ele. E a mensagem que ele pregava no ministério dele, o ministério dele era de batizar, de pregar, e as pessoas se converterem, e ele batizar as pessoas. A mensagem que ele pregava era essa aqui, olha, Mateus 3:11, eu batizo com água aqueles que se arrependem, depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa foi a ministração da palavra da Ellen na semana passada. Mateus 3:13, Jesus foi a Galiléia, ao rio Jordão, para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo aquilo que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Então João está batizando o povo, de repente vem Jesus. E Jesus disse, eu também vou me batizar. Aí João fala, mas Jesus, eu estou batizando o povo que tem reconhecido o pecado. Que pecado que você tem? Jesus, o Senhor é o Rei, como eu posso te batizar? É o Senhor que tem que me batizar. E Jesus disse, essa é a vontade de Deus, que então nós dois estamos cumprindo, você da sua parte e eu da minha, então vamos continuar cumprindo? Vamos. Então João Batista concordou e batizou Jesus. E aqui entra onde a história de João se encaixa com esse tema de humildade. Olha um texto. João 3:22, então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles batizando. Nessa época também João batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água, e o povo ia até ele para ser batizado. Seguiu uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação. Sempre vai ter um infeliz para poder ficar trazendo discussão, conversa fiada, dúvida no coração daqueles que estão servindo ao Senhor. O povo estava seguindo João, estava obedecendo, estava conhecendo Jesus, mas apareceu um certo judeu e começou a fazer fofoca. E sabe qual que é a fofoca que esse certo judeu estava fazendo? Espera lá, João Batista é o primeiro. João Batista é o cara que está revolucionando tudo. João Batista está criando uma escola enorme aqui no nosso meio. Ele batiza, antigamente ninguém batizava, agora está batizando. Mas espera lá, aquele homem que João Batista falou que era maior do que ele, que não sei o que tem, olha ele lá do outro lado do rio. Ele também está batizando. E está batizando muito mais gente do que João Batista. Aquela igreja que está ali, ela está crescendo muito mais do que essa. Ali por que a gente não muda para lá? Porque lá onde tem mais gente, talvez é onde que tem mais fé, mais unção, mais poder, mais gente boa. E isso causou discussão no meio do povo. E aí, os discípulos de João foram falar com ele e disseram, Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele a quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. Só vou abrir um parênteses aqui. Ele diz que Jesus estava batizando, mas Jesus mesmo não batizava pessoas. No capítulo 4, versículo 1, se não me engano, de João, aí, eles falam isso. Embora Jesus não batizava pessoas. Mas o que ele está dizendo aqui é que o movimento de Jesus estava levando mais pessoas ao batismo. Essa seria a tradução mais correta. João respondeu, aí entra a humildade de João. Ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo.
Eu estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Olha a humildade de João, porque João teve destaque. Eu ouvi uma história uma vez, que era assim, diz que tinha um burrinho, e aí pegaram o burrinho, às pressas, levaram ele lá para a porta da cidade. Colocaram uma sela nele e puseram uma pessoa em cima. E falaram, vamos burro. E eles foram e entraram na porta de Jerusalém. E quando o burrinho ia passando, eles jogavam os mantos, jogavam os ramos, e falavam, Hosana, bendito o que vem no nome do Senhor. E o burrinho foi achando aquilo gostoso, e foi vendo, o povo está me aplaudindo, o povo está me destacando. Beleza, saiu, a pessoa desceu, ele voltou para a mãe dele, falou, mãe, aconteceu isso, isso, isso. Aí ele falou o seguinte, eu vou voltar lá de novo, para ver se o povo ainda consegue, se o povo ainda me ama, do jeito que eles me amaram da primeira vez. E o burrinho entra na porta da cidade de Jerusalém, fica parado no meio da porta. O povo começa a tacar pedra nele, começa a empurrar, ele sai daí, isso aí, não, vai para lá. E ele voltou triste para a mãe dele, e falou, mãe, da primeira vez que eu fui, o pessoal me aplaudiu, da segunda agora, ninguém aplaude. E aí a mãe dele disse para ele, meu filho, é porque da primeira vez que você foi, Jesus estava com você. E quando Jesus está conosco, nós vemos o louvor a Ele, nós participamos de perto a Ele. E eu não vou contar o resto, porque vai parecer que eu estou xingando, mas aí a mãe dele disse que quando Jesus não está com você, você é apenas aquilo que você é. É a mesma coisa que aconteceu aqui com João Batista, ele estava dizendo, olha, a glória é de Deus. Eu estou trazendo o movimento, eu estou trabalhando, eu estou pregando, eu estou cantando, eu estou dançando, eu estou servindo em algum ministério da igreja, meu ministério está dando um destaque, mas a glória é de Deus. João Batista entendeu isso, que a vida dele era de propósito, e o propósito era anunciar Cristo. Quando os discípulos vieram falar com João, João deixou isso claro para eles, eu não sou o Cristo. E aí tem um texto que a gente fala muito e canta muito, que é esse daqui, olha. Ele deve se tornar cada vez maior, e eu cada vez menor. Em outra tradução, está dizendo que ele cresça, e que eu diminua. O que João estava falando é que a minha vida, ela serve apenas para mostrar Jesus. Não é para me mostrar. Não é o meu talento, não é a minha habilidade, não é a minha técnica, não é a minha forma de fazer ou de agir. É Cristo. Então o louvor é para Ele. E a última parte, o legado. João 1,35, no dia seguinte João estava novamente com os dois discípulos, no dia seguinte João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou, vejam, a mesma coisa de Malaquias, vejam, este é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os dois discípulos de João seguiram a Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Responderam, Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Ou onde você mora, onde é a sua casa? Essa pergunta, eles estavam com outras palavras, dizendo assim, nós queremos estar onde você está, nós queremos ter intimidade com você. Onde é que você mora? Venham e vejam, disse ele. Era cerca de 4 horas da tarde, quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado, e passaram o resto do dia com ele. André
irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram a Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. Olha, o ministério de João era apresentar Jesus. Tinha uns discípulos que seguiam João. Mas quando Jesus passou, João falou para os discípulos dele: olha, aquele ali é Jesus. O que os discípulos fizeram? Tchau para João, vamos correr para Jesus. Esse é o legado de João, e esse é o que você e eu devemos fazer. Se nós vamos servir na igreja, não é para atrair pessoas a nós, é para levar pessoas para Ele. Para que a gente possa falar para as pessoas: olha, aquele ali é o Cristo, então as pessoas deixem de olhar para nós e passem a olhar para Cristo. Para que quando tiver alguém no altar, eu não estou olhando a pessoa, eu estou olhando quem está sobre ela, quem está acima dela. João, ele não foi egoísta, João, ele não ficou envaidecido pelo movimento que ele fez, mas ele entendeu que o ministério dele era levar pessoas até a Cristo. E aqui eu volto para o texto lá atrás, o primeiro texto que nós lemos. Jesus disse: você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. João não perdeu um discípulo. João ganhou um apóstolo para Jesus. Quando a gente entende isso, a gente não se envaidece com elogios, e a gente também não se deprime com críticas. Porque o que vem, se está elogiando, a gente sai da frente, o elogio é para Jesus. Mas se vem a crítica, a gente sai da frente, fala lá: Jesus está te criticando. A crítica é para o Senhor também. Mas não é sobre nós, é sobre Ele. E o legado de João permitiu que a igreja fosse fundamentada nessa pedra, estabelecida por Cristo no coração daquele que reconheceu. O verdadeiro servo não mede seu serviço pelo número de pessoas que ficam com ele, mas pelo número de pessoas que ele consegue levar até Cristo.